Oi gente, tudo jóia? Sejam super bem-vindos aqui no canal. Esse é nosso primeiro videoaula. Eu sou Juliana Bezerra, instrutora de artes manuais do ateliê Amiga Minha. Aqui no canal eu vou falar sobre artesanato. Eu vou trazer peças em feltro e em tecido para vocês. Essa primeira aula a gente vai aprender a fazer o bulldog francês, essa fofura toda feita em feltro. Essa aula foi dividida em 2 módulos, mas antes de começar eu tenho alguns recadinhos para vocês. Quem quiser adquirir o projeto, que é o caderno de moldes dessa peça, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, para você poder adquirir. E quem adquirir esse projeto vai estar ajudando uma ótima causa, que é o tratamento da cadelinha Sofia. A Sofia é uma cadela que foi resgatada das ruas e está passando atualmente por um tratamento de saúde. Então, a venda desse projeto vai ser para custear esse tratamento. Então, recados dados, vamos começar a aula? Bom, a gente vai começar da seguinte forma. Vocês viram aí no vídeo a foto do bulldog que eu vou fazer. Ele será todo branco para facilitar a visualização aqui no vídeo. Mas aí vocês fazem de acordo com a foto do cliente. Se ele é branco com preto, aí a gente vai substituir os recortes do branco por outras cores. A primeira coisa que eu faço é fazer a impressão dos meus moldes. Eles vão estar lá no caderno de moldes todo marcados. Quantas vezes vão ser cortadas. E faço os recortes. E os moldes vazados serão o olhinho e a boca. E eu vou mostrar essa parte aqui, que é a parte mais complicadinha desse cachorrinho. Então, como vai ser no feltro branco, eu vou começar... Vocês separam todos os feltros. Tem um detalhezinho rosa na orelha, que vai estar tudo marcadinho. Eu vou mostrar pra vocês o molde vazado, que é o que precisa de mais atenção. Eu uso essa canetinha mágica, que a gente chama de caneta mágica, mas é uma caneta apagável, ela apaga com o calor do ferro ou do secador. Então, eu risco todos os moldes, separo todos os feltros que eu vou usar. Lá no molde, tem algumas partes que eu coloco ela espelhada. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz essa parte espelhada, pra quem não entende. E pra quem entende, vai entender essa parte também dos moldes vazados. Eu risco uma vez, ó, ele por dentro. E o que é o espelhamento? O espelhamento é virar esse molde pra gente ter o outro lado. O outro lado eu vou riscar sem o vazado. Então, é uma vez com vazado e outra vez sem o vazado. Quem não tem essa caneta mágica, essa caneta apagável, pode usar a caneta esferográfica, desde que... Quando for fazer o recorte da peça, do molde, corte um pouquinho para dentro, descartando essa parte riscada. Com a caneta apagável, a gente não precisa fazer isso. Eu vou mostrar para vocês agora as partes todas cortadas, para vocês entenderem como é que será feito. Bom, eu já fiz os recortes aqui do corpinho, ó. Ele é dublado não, ele é cortado espelhado, risca e corta ele espelhado, ou seja, 2 vezes. A partezinha de trás também. E a gente vai começar, na verdade, pela cabeça, mas eu vou mostrar todos os recortes. As orelhinhas, com os detalhes nas orelhas, que serão aplicados assim. A cabeça também, 2 vezes. A língua. Os dentes, eu geralmente deixo um pedacinho de feltro branco com um pedacinho de termocolante e a gente vai fazer ele no termocolante, para poder, como é uma peça pequena, o termocolante vai ajudar na precisão desse corte. E eu tenho aquela parte do focinho, ó. Eu vou cortar ela, eu não vou cortar essa parte da frente, nem vou vazar ela agora também. Eu cortei só a parte de trás, que é inteira,
Porém, nessa parte da frente aqui, ó, eu vou ter 2 feltros, porque eu vou ensinar a fazer a virada dessa partezinha vazada. Que ela tem um segredozinho. A mesma coisa são os olhos. Os olhos eu não corto eles agora, certo? Eu vou riscar ele no feltro, tá? Aqui o feltro 2 vezes, ó, a parte de trás não tá riscada. Tá apenas o feltro dobrado. Eu risquei, dobrei o feltro que desce mais um pedacinho, mais uma peça do olhinho e alfinetei. Deixei ele aqui alfinetado, que eu vou explicar esse passo a passo do olhinho também. Que eu faço o olhinho embutido desse daqui. Então, a gente vai pra produção da peça. Vamos lá? Bom, a gente vai começar pelas orelhas, tá? A gente vai ter 2 partes no branco, em cada orelhinha, e os detalhes em rosa. Nessa costura aqui, em todo o peto eu vou usar a linha de costura normal, que é essa que a gente usa na máquina de costura, tá? Mas quem preferir usar de meada, também usa. Eu não vou usar porque eu tô sem as linhas de meada nessas cores. Muita gente me pergunta também das tesouras que eu uso. Eu gosto muito dessas tesouras multiuso. E para cortar os detalhes menores, eu uso tesourinha de unha. Eu comprei e deixo ela só para essa parte aqui no ateliê, tá? Mas a gente tem umas tesouras no mercado de precisão muito boas também. Mas é questão de gosto, né? Então, a gente vai começar costurando os detalhes na orelha. Eu tô aqui, ó, com a agulha e a linha dupla, tá? De costura normal. Eu vou... Ó, a orelhinha ela é cortada 2 vezes, né? Eu vou pegar a parte que se refere à frente da orelha e vou costurar ela aqui, ó, nessa partezinha daqui. Pra me auxiliar na costura, eu uso um pouquinho de cola de silicone. Como é uma peça pequena, eu evito usar o alfinete porque às vezes eu me machuco. Mas aí também é de gosto, cada um faz, se achar melhor com alfinete, pode ser também. Ó, eu passo um pouquinho de cola, deixo aqui, e também pego a outra parte da orelhinha, que se refere também à frente da orelha da outra orelhinha, e deixo reservadas as outras 2 partes. Passo um pouquinho de cola de silicone aqui, não passo aqui na beiradinha, porque a gente vai costurar essas orelhinhas na cabeça, então se eu passar cola vai me atrapalhar. E aí, a gente vai costurar esses detalhes. Aqui, você pode usar o ponto palito ou o ponto de alinhavo. Para acelerar o processo, eu uso geralmente ponto de alinhavo nesses detalhes. Pode ser o ponto atrás. Quem tiver máquina de costura também pode ser feito esse detalhe na máquina de costura, que dá certo. Ó, e eu vou entrando e saindo com a linha. Pode ser com um pontinho atrás, né? Mas eu vou fazer o ponto alinhavo aqui para acelerar o processo. E como a gente vai fazer um sombreamento nessa orelha, às vezes nem vai aparecer. E o ponto alinhavo é assim, ó. Você vai, entra e sai. Eu vou mostrar de pertinho. Ele fica assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Então, aqui, nessas partes de aplicação, vocês usam ou ponto alinhavo, ou ponto palito, ou ponto atrás. E eu vou fazer isso nas 2 orelhinhas. Bom, aqui eu já tenho, ó, já coloquei os detalhes da orelhinha, os detalhes em rosa. E aqui eu tenho as 2 partes de trás, que se referem às costazinhas da orelha. Eu também vou usar a cola de silicone aqui, porque nessa parte da orelha não vai enchimento. A cola de silicone fria que eu uso é a da Tec Bond, porque ela é bem molinha de se usar. Então, eu também passo, ó, um pinguinho de cola, um pouquinho de cola, só na parte do meio. E esse tubo facilita porque ele é molinho, não fica machucado. A gente não precisa fazer muita força pra sair a cola. Então, eu colo uma na outra.
Essa cola, ela vai me ajudar também, me auxiliar na costura. Não se preocupa com essa parte que tá riscada com a canetinha, que isso daqui vai sair no final. Ó, nessa etapa daqui eu também olho se ficou alguma coisa mal recortada. No caso aqui, ó, às vezes a gente no recorte, a gente corta um pouquinho diferente do risco. Então, eu ajusto isso daqui, ó, com a tesoura. Venho ajustando tudo, olho, vejo se tudo tá batendo certinho. Porque por mais que o molde seja certinho, esteja certinho lá, mas na hora de riscar e na hora do recorte, a gente às vezes corta errado. Bom, essa parte não vai enchimento, como eu falei, e eu vou fechar ela, ó, toda essa extremidade da orelhinha com um ponto caseado. Aqui embaixo eu não vou passar o ponto, porque aqui vai ficar escondidinho dentro da cabeça, e não há necessidade de fazer essa costura. O ponto caseado, ó, eu tô aqui com a agulha número 7, linha de costura normal dupla. Essa daqui eu tô deixando o arquinho dela lá atrás, ó, lá embaixo, mas se não for assim, também pode ser feito com nozinho. Dessa forma, com arquinho, é bem simples. Eu entro com a agulha, ó, na peça. E, ó, o arquinho ficou lá no final, eu vou entrar com a agulha nesse arquinho aqui. Então, aqui eu já dou o meu arremate. Pode ser feito dessa forma ou daquela outra forma que é com nozinho no final. E o ponto caseado é, a gente entra com a agulha, sempre deixar tentar deixar o mesmo espaço de um ponto para o outro e do feltro para o furinho da agulha. Então, eu entro com a agulha, ó, e já vou dando minha laçada. Vou tentar deixar a mão quietinha para vocês verem. Então, eu entro com a agulha, já dou minha laçada aqui, porque meu dedo tá segurando aqui a linha, ó. Pra mim, a melhor forma é essa, porque como eu sou canhota, eu consigo ver meu ponto. Mas se você também faz de baixo pra cima, também o efeito é o mesmo. E eu vou fazer essa costura em toda extremidade, nas duas orelhinhas. Lembrando que a parte de baixo, essa parte reta aqui, não vai o ponto caseado, tá? A gente não fecha, não precisa fazer costura nessa parte reta. Eu vou casear tudo, fazer toda a costura e mostro as duas prontas. Pronto, eu tô aqui com as duas partes das orelhas caseadas já, todas costuradinhas, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui embaixo não foi costura e nem vai enchimento. Ela deve ficar desse jeito. Essa parte daqui eu vou reservar, que depois a gente vai colocar na cabecinha. Eu vou pra parte do focinho. Eu vou fazer isso com bastante calma pra vocês entenderem. Ó, eu vou ter uma parte das costas, tá? Que vai ser as costas do focinho. Eu já recortei. Ó, essa parte que vai vazada aqui, vão ser 2 feltros. Esse feltro de baixo aqui, ó, tá sem nenhum risco, tá? Essa parte da frente que vai ser vazada, eu vou fazer o recorte do focinho logo, nessa lateral aqui, ó. Deixa eu tentar deixar a mão parada pra vocês poderem ver direitinho. Então, eu vou recortar. Lembrando que quem estiver fazendo com a caneta esferográfica, vai cortar essa parte que tá a caneta fora, tá? Aqui eu risquei com a caneta apagável, então depois ela vai sair. Então, eu recorto, ó, toda a extremidade aqui. A parte de dentro eu não vou cortar agora. E eu vou fazer o seguinte. Com essa parte aqui, ó, ela tá riscada, eu vou posicionar nesse feltro, nesse pedaço de feltro que tá sem nenhum risco. E vou alfinetar aqui, pra me ajudar. O que é que eu vou fazer nessa etapa? Eu vou passar uma costura aqui dentro, ó, em cima desse risco, que tá marcando a partezinha de dentro da boca. Eu vou fazer isso com um ponto atrás. Vou tentar fazer um ponto atrás bem pequeno e deixar a costura bem firme. Ó, o ponto atrás a gente entra com a linha. Eu vou deixar o nozinho pra trás aqui, ó, tá? A gente entra com a agulha.
Eita, esqueci de dar um nozinho na linha. Aí dá um nó na linha, né, pra ela não acontecer isso que aconteceu. Então, eu vou entrar com a agulha e vou sair um pouquinho aqui na frente. Vou tentar fazer esse ponto bem apertadinho. O pontinho atrás, ó, a gente vai um pouquinho pra frente e volta aonde a agulha entrou. Então, vou fazer essa costura bem apertadinha em toda volta dessa marcação que está a boca, que é a parte de dentro da boca. Eu tô usando a linha dupla de costura e eu deixo essa costura bem firme. Então, vou fazer isso em toda essa parte daqui, certo? Costura firme. Deixa eu ver se dá pra ver atrás. E ela vai ficando assim, ó. Aqui atrás, certo? Então, vou fazer isso daqui tudinho. Vou costurar toda essa parte daqui, ó. Venho com o pontinho atrás toda, até se encontrar novamente aqui, tá? Ó, eu costurei toda essa parte agora, ó, a partezinha de dentro. Deixa eu mostrar como ficou atrás. Aqui atrás dá pra ver, ó. O ponto bem firme. Pontinho atrás. Aí, aqui eu vou tirar o alfinete. Eu tiro o alfinete e vou recortar agora essa partezinha de dentro. Eu venho com a tesoura, eu vou dar um piquezinho aqui no meio. Ó, dei um pique e vou fazer um recorte aqui. Eu tiro um pouco desse excesso do feltro, fazendo as curvinhas, ó. Cuidado pra não cortar a costura. Vou cortar aqui embaixo também. Corto aqui um excessozinho que ficou. E eu vou fazer uns piques pra fazer a virada. Essa técnica daqui a gente usa muito na costura de golas, de palas de roupa. É essa técnica que a gente usa. Na verdade, a gente usa muita coisa no feltro, que são técnicas de costura, né? E a gente só faz umas adaptações. E eu vou tentar dar uns piques, ó, sem chegar lá na costura. No finalzinho, eu vou dando uns piques aqui, ó. Pra quando eu fazer o virado dessa peça, ela não ficar repuxando. São piques bem pequenininhos. Cuidado para não chegar na costura aqui, ó, para não cortar a linha. Nessa parte de baixo também aqui, ó, eu vou dando uns piquezinhos. É bom que a tesoura seja bem precisa, porque, ó, essa tesoura aqui eu tô usando só a pontinha dela. Pronto. E eu vou fazer o desviro. Eu vou desvirar essa parte daqui, ó, menor, que é aqui tá recortada, vou botar pra dentro. E aqui é com jeito, tá, gente? A gente vai fazendo com jeitinho. Não pode repuxar muito. Quem tiver a técnica e a prática de fazer essa costura que eu fiz agora na máquina de costura, pode ser feito também. Então, aqui é jeito, ó. Eu vou tentando virar tudo e vou segurando. Deixa eu virar aqui pro outro lado. Então, aqui, ó, eu já posso prender com alfinete aqui em cima, que é a parte do focinho. A parte de cima do focinho, eu vou prender com alfinete pra ela não fugir. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui embaixo. Pode ser com o dedo, ó, você vem ajeitando a costura. Prender com alfinete. Agora eu vou puxar o restante, ó. Vou desvirando com calma.
Aqui vocês podem colocar alfinetes também, ou botar um pinguinho de cola de silicone. Mas o feltro você vai puxando com delicadeza, ele vai se acomodando aqui. Aqui eu vou prender com alfinete para poder me auxiliar, tá? Ó, eu vou tentando deixar tudo bem acomodado, pra ele ficar bem feitinho. E aí, aos poucos, eu vou fazendo isso, ó, vou puxando, tentando encaixar direitinho. E eu vou passar cola de silicone nessa parte de baixo, pra poder ficar bem certinho. A gente vai ajeitando a costura. Deixa eu botar aqui embaixo. E é bem pouquinha cola, tá? Eu uso a cola de silicone fria porque ela não faz volume. Então, vou passar um pouquinho só. E nem pode ser muito na ponta, porque a gente vai casear, né? Eu vou botar um alfinete só pra ajudar essa cola a fixar aqui. Eu vou botar aqui um pouquinho no meio e do outro lado. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui assim. E eu volto com o alfinete pra ela poder fixar melhor aí. E aqui na lateral também. Esse feltro que tá em excesso aqui, a gente vai fazer um recorte dele. Ele não tá lá no caderno de moldes, porque a gente tem que fazer isso assim, manual. Tem que ser de acordo com o recorte que você fez. Pronto. Pegou um pouquinho de cola, eu vou tirar. Se sujou, gente, com cola de silicone, no final de você montar a peça, você vem com algodão e um pouquinho de acetona que sai, tá? A cola de silicone sai bem direitinho. Ó, tá aqui colado, você pode esperar a cola agir e depois fazer o recorte. Aqui eu vou recortar já com os alfinetes, tá? Pra poder mostrar logo pra vocês. Então, ó, com esse excesso de feltro, eu vou cortar exatamente no mesmo tamanho do meu recorte aqui. Deixa eu tirar esse alfinete aqui pra ajudar. Ó, exatamente do mesmo tamanho do recorte. O ideal é esperar realmente secar essa cola de silicone. Quem não tem prática, fazer após a secagem, tá? Então, eu recortei todo aquele feltro que tava em excesso, recortei e deixei do mesmo tamanho. E a frente vai ser essa daqui, ó. Tá? Deixa eu tirar a tesoura daqui. Então, eu tenho essa parte vazada, o feltro vai realmente ficar desse tamanho, pra não ter, não aparecer. Se eu fizer ele menor, o que que vai acontecer? Se eu cortar ele menorzinho, a parte que vai ficar pra dentro, eu cortar menor, ela vai aparecer no branco. Então, eu geralmente deixo assim, ó, do mesmo tamanho, e vou vir com essa parte de trás, pra ele se encaixar aqui. Mas, antes, a gente vai ter um pedacinho de feltro preto. Se eu cortar o branco, esse feltro preto iria aparecer, né? Ia aparecer a emenda por trás. Mas como esse branco está duplo, não vai aparecer.
Então, eu vou pegar o feltro, esperar secar essa parte um pouquinho aqui, pra mim poder manusear com calma. E vou mostrar como é que eu faço a aplicação do feltro preto atrás. Ó, eu peguei um pedacinho de feltro preto, isso daqui eu faço de olho, tá? Não tem uma medida certa. Vocês vão fazer assim, ó, vocês cortam a parte arredondada, dá até pra medir direitinho aqui, ó, pelo focinho. Ela vai ficar um pouquinho pra dentro do branco. Esse excesso daqui, ó, que tá aqui em cima e aqui nas laterais, a gente vai cortar depois da cola seca. O que eu faço? Eu vou passar cola de silicone em toda a borda aqui, ó, da boquinha. Cuidado pra não chegar aqui no final, porque aqui, ó, a gente vai passar uma costura, fechando o focinho com a outra parte, que vai em enchimento nessa etapa. Então, vou tirar os alfinetes aqui pra não atrapalhar. Então, deixa eu pegar aqui um papel pra explicar direitinho. Então, a gente vai passar cola de silicone nessa parte, ó. Não pode encostar nessa parte de baixo aqui, ó, que é aqui embaixo que a gente vai passar a costura de caseado. Então, a gente vai passar um pouquinho pra cima, quase na borda da boca. Se sujar de cola, não tem problema, depois a gente tira com acetona e um pouquinho de... um cotonete e um pouquinho de acetona. Ó, passei um pouco de cola. E vou colar o feltro preto. Tá? Vou colar o feltro preto em cima, porque vai ficar assim, ó. Essa boquinha, a frente dela é aqui. Então, eu colo o feltro preto. Ó, um pouquinho aparecendo a borda branca. Se vier passando cola, a gente vem com a pontinha da tesoura, ó. Aqui eu vejo que ia vazar um pouquinho de cola. Então, eu venho e vou puxando essa cola um pouquinho pro lado. Essa etapa daqui, a gente vai ter que esperar secar, tá? Depois de seca, dessa cola seca, é que eu vou cortar o excesso do feltro preto. Ó, vê que o feltro preto tá passando um pouquinho aqui, ó, dos dois lados. Então, eu vou cortar depois de seco esse excesso. Então, eu pressiono um pouco, vejo se pegou bem direitinho. E deixo secar, tá? Vou deixar reservada essa parte. Também não é muito tempo, não, que passa secando, não. E a gente deixa ela quietinho, tá? Aí, quando secar, a gente vai fazer a continuação. Pronto, a cola já secou. Ela já tá bem sequinha aqui. Eu vou cortar essa sobra do feltro preto. Que ficou essa ponta e essa. Aqui não tem problema de ficar certinho ou não, porque isso daqui vai ficar pra trás. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui. A gente tem as duas partes do feltro, né, que estão inteiras, que a gente fez a dobra. Ó, a costura tá aqui dentro. E a partezinha preta que a gente colou atrás. Então, a gente vai vir agora com aquele outro focinho que a gente cortou ele inteiro, que é a parte de trás desse daqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encaixar ele aqui por baixo, ó. A gente vai acertar ele, pra ele ficar igualzinho ao de cima. Porque ele tem uma sobra, ele vai ficar com uma sobra, ó. Aqui, que a gente vai ajustar na tesoura. Porque como a gente fez aquela dobra aqui no feltro, ele dá essa diferença. Então, eu ajusto aqui, coloco o alfinete e vou cortar toda essa sobra de feltro. E aqui é de olho mesmo. A gente vai ajustando pra ficar igual o molde da frente. Então, eu corto essa sobrinha aqui. E, ó, aqui em cima dá pra perceber bem a sobra, bem direitinho, ó. E eu vou cortar. Não tem como a gente tem que fazer desse jeito, porque sempre dá essa diferença quando a gente faz essa costura que faz o vira, né? Que a gente chama de vira. Então, o molde ele perde um pouquinho por conta dessa costura que foi feita aqui no meio.
Então, eu vou cortar toda a sobra, ajustando com o molde da frente. Então, a gente vai ter 3 camadas de feltro branco. O feltro do meio, a gente pode vir com a tesoura e diminuir ele um pouquinho. Assim, ó, deixa eu ver se dá pra ver. Eu vou dar uma entradazinha nele bem pouquinho, porque como a gente for costurar, pra não ficar as 3 camadas de feltro aparentes, e a gente vai costurar, ela vai sumir aqui nessa costura. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse caseado de fechamento. Ó, no caseado, para o fechamento desse focinho, a gente vai começar aqui de cima, tá? Tanto faz o lado que for, que você for iniciar. A gente vai fazer o caseado fechando toda essa extremidade. Por isso que é importante não passar cola na ponta, quando a gente for fazer aquela virada, porque essa costura a gente vai passar aqui, né, do caseado. E se a gente passar cola, fica muito dura, a gente não consegue. Então, a gente vai fechar e quando chegar aqui, a gente coloca o enchimento. Lembrando que, na hora de colocar o enchimento, a gente tem 3 camadas de feltro branco, né? 2 que foram usadas para fazer a parte da frente, ó. E essa daqui de trás. Então, esse enchimento é importante que ele entre por aqui, certo? Nessa partezinha de trás, ó, que tá o feltro preto. Então, o enchimento vai entrar todo aqui nessa parte, quando a gente for fazer o fechamento. Eu vou iniciar o caseado. É o caseado simples, que a gente já usa para fazer o fechamento das peças. E não tem segredo, tá? A gente vai fazer esse caseado em toda extremidade, deixar o buraquinho aqui no final. Aqui nessa parte de cima e fazer o enchimento. Eu vou fazer o caseado e volto para mostrar. Eu terminei o caseado, deixei a abertura aqui, que eu vou colocar o enchimento por aqui, tá? Vocês prestem atenção que essa parte do focinho aqui embaixo não vai muito enchimento. Então, eu vou botar pouco e espalhado. Na verdade, o focinho todo, ó, lembrando que vão ser 2 partes pra frente, né? Que tá a parte preta e uma pra trás. Então, é entre esses 2 feltros que eu vou colocar o enchimento. E eu vou espalhando, eu vou espalhar por aqui, porque essa parte de baixo não vai ficar muito cheio, não. Na verdade, o focinho todo vai em enchimento, porém, ele não fica muito cheio. Coloco mais. Tem que ser com cuidado, porque lembra daquela parte preta, né? Que ficou colada lá atrás, para o material que você tá enchendo, o pauzinho ou enchedor, não bater naquele feltro. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês perceberem como é. Tá vendo que ele não fica muito estufado, cheio de enchimento. Vou botar mais um pouco. E eu faço o fechamento já agora. Essa parte só tem que ter cuidado com os feltros para não entrar no lugar errado. Ó, e ele vai ficar assim. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó, ele não vai ficar muito cheio, tá vendo? Ele aqui do ladinho. Não vai muito enchimento, não. E aqui eu vou continuar fechando e arremato. Aí, eu continuo o caseado e vou arrematar a peça aqui em cima. Aqui também não tem segredo, continua caseando e faz o arremate lá no final, como de qualquer outra peça. E eu vou mostrar outro detalhe que a gente ainda não terminou
o focinho, tá? A gente tem mais uma costura que eu faço que vai dar um efeito na boquinha dele. Mas eu vou mostrar pra vocês já. Pronto, eu tô aqui com a peça, ó, já feita, já fez o arremate aqui em cima. Vocês veem, ó, que não ficou muito cheia. Mas eu também dou um acabamento aqui, ó, na partezinha preta da boca. Eu faço uma costura pra dar uma profundidade, apesar de ter essa profundidade já do feltro, mas eu gosto que quando a gente faz a costura, dá um efeitozinho melhor. Então, eu venho com ponto atrás. Eu vou costurar toda a extremidade aqui preta, dessa partezinha da boca, bem rente entre o feltro branco e o preto. Porém, eu só pego o preto, certo? Eu venho com a linha de costura, com 2 perninhas, e vou fazendo essa costura normal, com um ponto atrás, ó. Entro com a linha bem rente, sem pegar o feltro branco. E vou fazendo essa costura. Eu dou uma leve pressionada nessa linha. Ó, eu puxo e dou uma leve pressionada nela. Pra que ela segure esse feltro. Aí saio lá na frente. Aí volto um pouquinho com essa linha novamente. Atrás vai ficar a linha preta, certo? Porém, eu não me preocupo com essa parte, porque essa parte daqui vai ser colada na cabecinha do pet. Então, não vai aparecer. E eu vou fazendo essa costura e pressionando essa costura em toda a parte preta. Aqui também não tem segredo, é só uma costura de vai e vem. Do pontinho atrás, joga lá pra frente, volta no ponto anterior. E vai fazendo. Eu vou fazer isso em toda a parte preta da boca. Pronto. Eu já fiz aqui a costura. Olha como ela fica bem mal feita. A minha ficou horrível atrás. Mas aí vocês fazem com calma. O intuito é que ele fique assim, ó, um pouquinho arqueado, tá vendo? Quando a gente faz a costura e vai puxando pra deixar o ponto bem firme, ele vai dando essa entortada. Então, é assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, esse arqueado que ele vai fazer. Aqui, eu já vou fazer, ó, a costura do focinho. E eu já vou marcar mais ou menos onde vai ficar o nariz. No molde lá, no caderno de moldes, vocês vão ter a posição correta do nariz. E os bulldogs, geralmente, tem o focinho, né, enrugadinho. E eu também faço uma costura. Dependendo do bulldog que vocês estejam fazendo, vocês vão prestar atenção nessa costura. Se ele tem essa costura arqueada aqui em cima, ou se tem algum outro detalhe. Esse que eu tô fazendo, ele vai ficar com a costurinha assim, ó. Eu faço isso com caneta apagável, porque ela vai sair depois com o calor do secador, que eu vou passar o secador no final. E eu faço essa costura aqui também, com ponto atrás. Essa costura do ponto atrás da frente, dessa marcação da ruga, eu vou fazer com bastante cuidado pra não ficar feio. Então, aqui vai ficar mais ou menos o focinho. Eu vou fazer uma costura aqui pra marcar o meio daquela marquinha que os cachorrinhos têm aqui. Porque depois eu vou fazer um sombreado nessa parte da boquinha aqui. Então, ela vai dar uma profundidade também aqui. Se a linha der, vocês já vão fazer a costurinha aqui no pontinho atrás. No caso aqui, a minha linha tá curta, eu vou fazer o arremate e vou colocar outra linha na agulha pra fazer essa costura. Ó, todos os arremates eu deixo aqui atrás, porque é onde vai ser colado e não vai ser visto, né? Então, vou fazer isso daqui. E a gente vai pra costura da ruga, né? Da pregazinha que eles têm aqui em cima, ó, que eu marquei. Bora lá. Eu botei a linha dupla novamente na agulha e vou fazer essa costura aqui do focinho.
A maioria dos bulldogs francês, ele tem essa rugazinha, né? Que a gente não consegue dar o mesmo efeito no feltro, mas a gente tenta fazer uma simulação. Então, eu entro com a agulha lá na frente e sempre vou voltando com a agulha no ponto anterior. E vou dando uma leve pressão nessa linha, para ela dar uma profundidade. E quando eu for fazer o sombreamento dessa rugazinha dele, ela vai aparecer. Eu vou e dou uma puxadinha. Se for com linha de meada, eu também aconselho a fazer com 2 perninhas. Porque quando você dá essa pressão na linha de meada, ela tende a romper, né? Porque é 100% algodão. E é bom sempre vocês olharem o pet que vocês estão fazendo. Eu peço a foto ao cliente por isso, porque eu peço a foto e na foto eu vejo os detalhes que o pet dele tem. Que por mais que sejam da mesma raça, algumas características são muito individuais, né? As características da raça são bem marcantes na questão do formato do focinho, do olho. Mas assim, eles variam de manchas, né? De cores. E às vezes a mesma preguinha que um tem, o outro não tem. Ó, eu faço isso em todo o focinho, até chegar aqui. Aí ele dá uma profundidade, ó. Eu termino de fazer isso e deixo ele reservado. Eu só deixo para colar o focinho, que eu vou usar um focinho de trava. Quem não tiver o focinho de trava, no caderno de molde, está lá o molde do focinho em feltro, que a pessoa deve fazer ele duplo e encher, para dar um volume. Aí eu reservo essa parte e a gente já vai para a parte dos olhinhos, certo? Aqui não tem segredo, eu só vou terminar a costura, que para variar a linha fugiu, e ela vai ficar assim, do mesmo jeito. E essa parte daqui eu deixo reservada.